Imagina só você deixar de ser um cara completamente comum pra se tornar alguém capaz de vencer até mesmo os deuses, sendo que cada vez que você recebe um beijo de uma gracinha 2D, você só se torna mais poderoso. Pois é, muita sorte, não é mesmo? E bem, as coisas acontecem mais ou menos assim no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um recap. E hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto demais, chamado Campione, que finalmente apareceu um nome aqui no canal que eu consigo pronunciar tranquilamente. E bem, eu gosto desse anime aqui porque ele já começa numa pegada muito insana, pois logo de cara vamos conhecer nosso protagonista chamado Godou. Ele é um jovem japonês que está na Itália para devolver um pedaço de pedra que recebeu do seu avô. O avô dele era um tipo de arqueólogo e deixou aquilo ali para ele dar conta no futuro. Então o Godou deveria devolver essa pedra para uma antiga namorada do avô dele. Só que logo no começo a gente nota que ele tem grande dificuldade porque ele tá na Itália e ele não fala nada de italiano. Ele fala italiano tão bem quanto eu falo japonês, pra vocês entenderem. E bem, não demora muito, a gente vai perceber que esse pedaço de pedra não é nada comum, pois uma garota loira bem gracinha vai surgir do nada na frente dele e vai querer tomar esse pedaço de pedra do protagonista. Ela então vai revelar que aquela pedra é na verdade um grimório muito poderoso. Mas felizmente, antes que ela pudesse roubar o grimório de fato, apareceu um monstro ali na cidade bem pertinho deles. Quer dizer, eu não sei se isso daqui deveria ser felizmente ou não, porque normalmente um monstro no meio da cidade não seria uma boa notícia. Enfim, mas foi graças a isso que a garota chamada Erika deixou o nosso protagonista de lado. E ela então vai de carro junto com a sua serviçal até o monstro pra tentar impedir que ele destrua ainda mais a cidade. E nesse momento teremos uma narração de um spoiler que vem do próprio protagonista, onde o Godou do futuro simplesmente revela que dali 48 horas ele se tornará o próximo rei do mundo. E ele diz isso daqui com uma naturalidade assustadora pra quem segundos antes estava morrendo de medo de ser assaltado por uma gracinha loira. Mas bem, enquanto a Erika tá ali tomando canseira e mostrando que realmente tem poderes bolados, o Godou vai até tentar ir atrás dela, mas ele, como futuro rei do mundo, ainda é meio inútil e simplesmente tropeça sozinho, deixando assim o pedaço de pedra que descobrimos que é bem poderoso simplesmente escapar de suas mãos e cair no chão de boa. E agora que as coisas vão ficar ainda mais estranhas, pois logo à frente do Godou vai aparecer um garoto com uma aura diferenciada, e ele vai dizer que é basicamente invencível, pois já tentou despertar até deuses sombrios, mas nunca foi derrotado. Pois é, garotinho muito metido esse daqui. E então o garoto vai perguntar sobre o Grimório pro Godou, e ele vai simplesmente dizer a verdade, que estaria apenas para devolver aquele objeto. E eu sei que eu disse que já tava estranho, mas fica mais bizarro ainda quando aparece um cavalo com asas e o garoto some junto com esse cavalo. O Godou também achou esse sumiço bastante bizarro, mas ele não teve nem tempo de assimilar o que tinha acontecido, pois quando ele olha pra cima ele vê a Erika pulando que nem doida por cima dos prédios. E inclusive em uma dessas ela quase cai e acaba sendo salva pelo Godou no último momento, impedindo assim que ela virasse presunto 2D. E aqui fica a dica, eu nunca recomendo que vocês fiquem pulando entre prédios. Enfim, não demora muito e a situação se controla com o monstro sumindo dali. Mas a Erika então revela que aqueles monstros são na verdade deuses malignos que se manifestam para causar destruição. Mas os humanos comuns não enxergam os avatares desses deuses como Godou e ela viam. Afinal, para pessoas comuns, os danos causados por esses deuses eram notados em formas de desastres naturais. Exemplificando, se um deus da água surgisse, a catástrofe causada por ele seria tipo um tsunami, notado pelas pessoas assim. Enfim, no meio dessa resenha, o Godou vai dizer pra Erika o nome da pessoa que ele precisa devolver o tal Grimório. E pra surpresa dele, a Erika diz que essa mulher que ele tá falando é uma bruxa antiga ali da Itália. E ela decide por curiosidade então acompanhar o Godou até o encontro dessa bruxa. Eles vão no carro da Erika até a bruxa e são guiados até ela por um gato falante. Só que pra deixar geral chocado, a bruxa, que é ex-namorada do Godou, é incrivelmente linda. Ela não parece ter idade pra ter namorado o avô de ninguém, inclusive. A não ser que fosse, sei lá, uma espécie de sugar daddy, mas eu não posso falar isso aqui com certeza. Bem, brincadeiras à parte, ela logo vai dizer que na verdade ela é muito mais velha do que os humanos comuns, apesar de sua aparência bela. E inclusive ela vai se oferecer pra passar a noite com o Godou. E aqui a gente já vê o protagonismo brilhando forte e a inveja vai a mil. Mas como só ganha ficha quem não sabe jogar, o Godou não vai dar a devida atenção pra essa proposta que ele acabou de receber. Enfim, a bruxa vai revelar aqui que aquele Grimório realmente é muito poderoso e pertenceu ao próprio deus Prometeus, e que ela teria muito trabalho se as pessoas começassem a aparecer pra tomar aquele poder ali. Então ela disse que ela queria que alguém cuidasse do Grimório, pois ele era até mesmo capaz de roubar a habilidade de um deus. E bem como ela não queria mais dor de cabeça, deixou o Grimório com o próprio Godou, deixando a Erika bem bolada com a cena, porque o Godou é simplesmente ainda um noob em magia. E bem, como de nada adianta a indignação dela, a Erika decide afogar as mágoas nos goles diferenciados. Vai ficar bastante alegria tendo que ser carregada até a cama pelo próprio Godou, que vai acabar sendo trancado no quarto pela bruxa junto com a Erika. E no outro dia a Erika já vai acordar bem pistola, dando um tabefe no Godou por ter visto ela quase como ela veio ao mundo, numa cena bem maravilhosa, eu preciso dizer aqui. E bem, as coisas poderiam ter dado bem ruim pra ele, porque a Erika manja muito de magia, mas do lado de fora vai começar uma catástrofe. Um deus vai surgir ali do lado de fora, chamando a atenção da Erika, que decide ir lá tentar controlar a situação. Só que as coisas agora estão muito mais complicadas do que pareciam, pois aquele deus tinha sido invocado por um outro deus para uma batalha de acerto de contas. E o deus responsável por invocar esse gigante era ninguém menos que o antigo deus persa da Guerra e da Luz. E olha só que coincidência, era simplesmente o garoto que o Godou havia encontrado no começo do episódio, quando ele caiu e deixou o Grimório escapar de suas mãos. E então a gente vai ver a Erika tentando apaziguar a situação na conversa. Só que ela não vai ter sucesso e inclusive é atacada pelo deus baixinho, que é bem folgado, eu preciso dizer aqui. Por sorte, ela foi salva pelo Godou, que levou a parada pro lado pessoal depois disso. E então, depois de fazer um acordo com o deus gigante, o Godou vai entrar de vez na luta e usar o poder de seu Grimório. E então, sem nunca ter usado magia antes, o Godou vai mandar uma espécie de Kamehameha bolado do seu Grimório, conseguindo assim então roubar a espada de ouro sagrada que estava sendo usada pelo deus da guerra baixinho, pois aquela espada é um artefato capaz de derrotar um deus. E depois desse feito magnífico pro iniciante, ele vai receber um beijinho de incentivo da Erika. E então ele vai acabar usando
usando a própria espada do baixinho contra ele mesmo, derrotando assim aquele folgado que nunca tinha sido derrotado. Pois é, ele tinha se gabado falando que nunca tinha sido derrotado, mas perdeu aqui pro iniciante. E dessa forma, inclusive, usando seu Grimório, o Godot vai pegar o poder do pivete pra si. E assim acaba o episódio 1 simplesmente com o novato derrotando um deus overpower. E bem, no começo do segundo episódio a gente vai ter uma revelação misteriosa por uma loure de cabelos rosas, pois ela vai dizer que o Godot é filho ilegítimo de um tolo e uma bruxa. Sendo assim, todas as condições foram cumpridas, sendo que uma dessas condições era o sacrifício dele pra derrotar um deus. Sendo assim, a loure vai revelar pra ele que ele vai renascer então agora como um campeone, que é simplesmente o rei dos reis, o ser capaz de derrotar até mesmo um deus. Também vamos ter uma visão rápida de como foi o meio tempo após ele ter derrotado aquele deus baixinho folgado. Afinal, ele testou a habilidade contra outros campeões e finalmente voltou ao Japão, acordando de repente com a Erika do seu lado do jeitinho que ela veio ao mundo. E dessa vez eu digo completamente igual ao jeitinho que ela veio ao mundo. Então vamos entender que o próprio Godot não sabia que a Erika tava por ali, ela surgiu do nada e deixou a irmã do Godot morrendo de ciúmes. E o Godot até queria se livrar da Erika, ele queria que ela fosse embora, mas na verdade ela acabou até se matriculando na mesma escola que ele. E chegou na sala de aula dizendo pra turma toda que eles estavam simplesmente apaixonados, deixando os amigos do Godot assim morrendo de inveja, porque precisamos confessar, a Erika é uma garota de muito respeito. E eu inclusive acabei ficando com inveja quando eu vi ela falando isso. E bem, não muito depois a gente vai descobrir que o beijo que o Godot recebeu no primeiro episódio não foi por nada. Na verdade, o beijo que ele recebeu da Erika foi a chave pra ele conseguir usar o verdadeiro poder da espada. Só que a sorte do Godot não vai parando por aí, porque do nada vai surgir uma outra garota na vida dele. E ela vai aparecer dizendo que será punida pelo Rei Demônio e pede pro Godot punir somente a ela, deixando ele bem confuso com tudo que ela tava falando. E então as coisas só vão ficar ainda mais estranhas quando do nada vai surgir um coroa dizendo que trabalha pro governo japonês e que ele lida exclusivamente com casos de magia ali no Japão. Sendo assim, ele investiga os casos envolvendo os deuses e assim ele já sabe sobre o Godot. E bem, a gente vai acabar descobrindo agora que essa garota fofinha que tava falando algumas coisas doidas sobre ser punida, na verdade é uma sacerdotisa que se chama Maria, e que simplesmente ela tá toda tímida perto do Godot, toda fofinha. Enfim, deixando a fofura dela de lado um pouquinho, vamos ver o cara do governo dizendo que a Erika tá apenas tentando usar o poder do Godot, e que pra isso ela estaria usando seus talentos femininos pra persuadi-lo, porque afinal de contas o Godot é uma das pessoas mais fortes de todo mundo agora que ele é um campeone, e ela então quer atraí-lo pra entrar na organização a qual ela pertence. E bem, eu preciso dizer que isso daqui vai ficar rondando a cabeça do Godot, ele não vai conseguir parar de pensar nisso até chegar em casa. Quando ele literalmente chega em casa, ele já toma de cara uma colherada da própria irmã. Então ele vai ficar ainda mais bolado depois disso, vai subir pro quarto sem trocar muita ideia com ninguém. E quando ele chega lá, sem que ele percebesse, a Erika então já tá deitada na cama junto com ele. Mas o Godot realmente não tá muito afim de resenha com ela. Ele diz que tá desconfiado que ela tá só usando ele conforme o cara do governo falou. E a Erika então diz que se ele tá com esse sentimento, eles deveriam apenas passar mais um dia juntos e depois acabou. Só que do nada depois disso eles vão acabar voltando pra Itália e o Godot vai estar sem entender absolutamente nada. E bem, agora ali na Itália o Godot vai estar esperando a Erika quando de repente ele vai ter um encontro muito sinistro com uma loure misteriosa, que vai sumir ainda mais de repente do que apareceu depois de soltar uma ameaça pro Godot do nada. Finalmente depois disso a Erika vai aparecer e ela está acompanhada por 3 caras mais velhos, que ela então revela que são 3 representantes da Itália da Cidade dos Magos, e eles estavam ali apenas para julgar o quanto que o Godot realmente era poderoso. Então a Erika, para mostrar as habilidades do Godot, parte logo pra cima dele sem pensar 2 vezes. Ela acaba deixando ele sem escolha, então ele começa a lutar com ela, tendo algumas dificuldades no comecinho, mas aos poucos ele vai se soltando e simplesmente começa a amassar na batalha, mostrando toda a sua força e toda a sua agilidade. Tanto que em um dos seus golpes, usando um javali gigante, o Godot vai destruir o próprio Coliseu. Não muito depois ele consegue derrotar a Erika e acaba passando no teste. Sendo assim, os 3 velhos ali dizem que o Godot é digno de receber um instrumento divino. E bem, depois de vencer a batalha, o Godot vai exigir saber o que a Erika realmente quer com ele. E pra surpresa dele e pra minha inveja, ela vai revelar que realmente estava apaixonada por ele e que não tinha agido por ordens de ninguém, ela estava perto dele porque queria estar. Sendo assim, ela vai entregar uma medalha pra ele e o Godot do futuro fala que aquele objeto era de extrema importância e poder pro futuro. Então também era esse o objeto que os 3 velhos estavam falando que ele era digno de receber. Só que o que nem a Erika, nem os velhos, nem o Godot sabiam é que todos eles estavam sendo observados por uma garota misteriosa. E é dessa forma, depois do Godot ganhar uma medalha misteriosa, que o episódio 2 se encerra. Bom, e na sequência a gente vai ver que as coisas já começam de uma forma bem mais tensa, pois enquanto a Maria escovava o seu cabelo, o pente dela quebra e isso com certeza é um mau sinal pra ela. E então o homem do governo japonês vai aparecer e dizer que o maior desastre da humanidade está prestes a acontecer, sendo que este maior desastre estará diretamente ligado ao Godot. Então ele e a Erika já estão de volta no Japão e ela não desgruda dele nem por um minuto sequer. E enquanto eles estão ali naquele clima bem amistoso, a garotinha misteriosa que ameaçou o Godot no episódio anterior reaparece. E ela parece bem perigosa, pois ela está simplesmente conjurando alguma coisa dos céus. E o detalhe é que tudo isso aqui que eu contei aconteceu antes da opening, pois é, o anime já começa a 1000 nesse terceiro episódio. Enfim, depois da opening a gente vai ver que a Erika tá muito popular na escola e que todo mundo tá com ciúmes do Godot. E eu digo todo mundo, incluindo até mesmo as garotas nesse caso. Então ele vai tentar fugir dos invejosos e vai acabar esbarrando com Maria, que pede pra falar com ele a sós. E a Maria então vai revelar que suspeita que o Godot levou um instrumento divino pro Japão que levará toda a destruição para o lugar, e que pode tornar inclusive o país dos animes o foco de uma profecia bastante sinistra. E infelizmente isso vai acabar se confirmando, pois o objeto misterioso é a tal medalha que ele tinha ganhado quando derrotou a Erika. E é bem nessa hora que a Erika vai aparecer de repente dizer
dizer que se a profecia realmente fosse real, então somente o rei poderia impedir a catástrofe e por isso ela entregou a medalha pro Godot. E bem, no meio dessa resenha entre os três personagens vamos descobrir que a baixinha sinistra que ameaçou o Godot é na verdade Athena. E aparentemente com o passar do tempo ela acabou se tornando um deus bem maligno, e com isso logo depois de dizerem o nome dela a medalha cai no chão, indicando assim que o perigo está mais próximo do que eles podem imaginar. Erika e Godot vão então atrás de Athena e não demoram muito pra encontrar a baixinha. Aparentemente os baixinhos aqui nesse anime são os mais folgados que existem. Enfim, a treta mal começa e a Erika logo de cara já salva o Godot de um golpe. Só que logo em seguida ela vai acabar sendo aprisionada numa espécie de gaiola mágica pela deusa. E nesse momento, pra deixar a gente maluco de inveja e a Erika maluca de ciúmes, a Athena do nada vai dar simplesmente um beijão no Godot. E o negócio foi tão intenso que depois disso o Godot acabou desmaiando. E nesse caso aqui a Erika ficou com tantos ciúmes que ela conseguiu achar forças pra quebrar a gaiola que ela estava presa. E ela então vai começar a lutar com a Athena enquanto o Godot tá ali desmaiadão. Só que mesmo com muito esforço a Erika só conseguiu arranhar a mão de Athena com tudo que ela tinha feito. E a deusa se curou com muita facilidade só dando uma lambidinha sagaz nessa ferida. E enquanto a treta tá rolando solta ali entre eles, a Maria está correndo para selar a medalha. Mas ela é então parada por uma gracinha de cabelos brancos que está portando uma espada bem sinistra. E elas aparentemente já se conhecem, o nome dessa garota é Liliana. E ela pede pra que Maria entregue a medalha, mas ela se nega, e quando a treta entre as duas estava prestes a começar, o cara que trabalha pro governo japonês surge num carro preto, usa uma magia, aprisiona a garota misteriosa e sai em fuga dali com a Maria. Então vai cortar a cena pro Godot, que estava agora desmaiado e acorda num parque no colo de Erika. Aparentemente a Athena achou que os dois eram muito insignificantes, deixou os dois de lado e foi atrás da medalha, pois somente com a medalha em mãos ela teria o seu verdadeiro poder à disposição e também voltaria a ter a sua verdadeira forma. Erika diz pra Godot que esse poderia ser então o fim da própria humanidade, que somente Godot poderia derrotar a Athena. Porém, pra isso Godot precisaria usar aquela espada sagrada que ele tomou do baixinho folgado no primeiro episódio. E existe um detalhe muito importante pra usar essa espada, pois pra conseguir usar todo o seu poder, o Godot precisa entender a fundo a história do deus de quem ele está tentando derrotar. E nessa hora a Erika revela que tem muita coisa sobre a Athena e que ela não conseguiria explicar tudo pro Godot. A única forma de passar todas as informações necessárias pra ele seria através de um beijão. E o Godot, sem ter escolha, aceita esse presente tão ruim assim, né? E o pior é que enquanto essa cena tá rolando, a gente vê que o Godot vai realmente absorvendo conhecimento sobre a Athena. E bem, eu preciso falar que isso seria importante mesmo, porque ele precisava saber as coisas pra conseguir dar o golpe final nela. Sendo assim, logo no final do beijo, que foi bastante demorado, eles percebem que a cidade está escurecendo e que a Athena já está agindo. Resumindo, eles não têm mais tempo a perder e precisam partir pra batalha. E é desse jeito hypado que o terceiro episódio acaba. E no começo do episódio 4, a gente vê que o céu está escuro e a cidade está tomada pelo caos. A Maria está com a medalha na mão junto com o cara do governo japonês e eles estão correndo pra tentar selar a medalha, tentando fazer isso antes que a Athena possa pegá-la e recuperar 100% da sua forma e do seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Godot e Erika estão dentro de um carro e eles percebem que as coisas estão ficando bastante complicadas. Mas mesmo assim, isso não abala em nada a Erika, que tá o tempo todo tentando roubar outro beijo do Godot. E tadinha do Godot, né, gente? Eu fico morrendo de dó dele, não preciso nem falar. Bem, infelizmente pra ele, a Maria acabou ligando pra ele e interrompendo assim os planos da Erika. A Maria vai revelar então que chegou no santuário pra tentar selar a medalha, porém ela está com medo de não ter poder o suficiente pra isso e acabar sendo encurralada por Athena. Mas o Godot tranquiliza ela e diz que se ela estiver em perigo, basta ela chamar por ele com todo o seu coração, que ele irá aparecer para salvá-la. E bem, ela não entende muito bem como ele pretende fazer isso apenas sendo chamado, mas ela acredita nele. Depois disso, Godot e Erika saem do carro porque a cidade está simplesmente caótica e tentam ir correndo ao encontro de Maria. E um detalhe bem curioso aqui é que no meio do caminho a Erika vai dizer pro Godot que vai aceitar que ele tenha a Maria como sua garota número 2. Sim, isso mesmo que você ouviu, ela autorizou ele a ter uma garota número 2. E nessa hora eu juro que eu bati minha cabeça na parede pra ver se acordava no corpo do Godot. E não recomendo porque acabou não dando certo, na verdade. E bem, desabafa a parte, a gente vê agora que a Athena finalmente alcançou a Maria. E para se proteger, a sacerdotisa tenta criar uma barreira, mas isso não adiantou de nada contra a Athena. Ela simplesmente não é párea para a deusa. E na verdade, nesse momento aqui, ela acabou tendo muita sorte, porque a Liliana de cabelos prateados acabou surgindo e dando um suporte pra ela, porque senão teria dado ruim. Só que bem, foi só um suporte mesmo, porque nem as duas se juntando conseguiriam parar a Athena. Inclusive, não demorou muito pra Athena recuperar a medalha e conseguir então voltar para sua verdadeira forma e atingir o seu limite de poder novamente. E aqui eu preciso ressaltar que a verdadeira forma da Athena é muito mais interessante que a outra. Eu gostei muito, achei uma gracinha. Enfim, depois disso parecia que tava tudo lascado de vez, só que então a Maria se lembra do que o Godot tinha dito pra ela, pois se ela chamasse ele com todo o seu coração, ele conseguiria aparecer para resgatá-la. E bem, foi isso que ela fez, gritou pedindo ajuda dele e então do nada o Godot realmente apareceu ali no meio da treta, segurando a Maria bem a tempo de ela não se esborrachar no chão. E obviamente que ele não chegou sozinho, porque a Erika tava ali, porque nunca vai deixar ele sozinho em momento nenhum. Então Godot e Athena estão finalmente frente a frente de novo. E agora as coisas vão começar a esquentar, mas antes disso, naturalmente, a Erika faz questão de dar um beijinho de boa sorte nele, dizendo que fez isso para passar mais conteúdo sobre o deus e coisas relacionadas a Athena. Afinal, é preciso lembrar que isso era importante na batalha para que o Godot conseguisse usar a sua espada sagrada e conseguisse vencer então Athena. E bem, a luta já começa insana com o Godot usando toda a sua autoridade como campeão para criar um espaço repleto de espadas douradas.
sagradas. E assim a luta começa, usando todo o seu conhecimento que adquiriu sobre a deusa nas aulas especiais com Eric, ele rebate cada um dos golpes da deusa. Até mesmo quando Athena invoca duas serpentes gigantescas, o Godot não sente nem um pouquinho de medo e consegue transformá-las em pedra com suas espadas. Maria e Eric estão assistindo a luta e veem quando Athena tenta transformar o Godot em pedra, começando pelos pés dele. Mas isso de novo nem assustou o cara, que estava tão overpower quanto inteligente e conseguiu desfazer o processo com muita facilidade. Parecia então que as coisas seriam fáceis dentro daquele espaço dourado criado pelo Godot. Só que infelizmente não muito tempo depois disso, o poder da espada se esgotou temporariamente. E então vemos que aquele espaço criado repleto de espadas por ele se desfez e agora Godot está com Athena de novo no meio das árvores. Mas o combate continua insano e por alguns instantes Athena consegue até tomar conta da batalha. Mas isso não durou muito porque o Godot conseguiu pensar numa estratégia bem bolada. Ele decide então deixar a sua espada sagrada de lado e então conjura um Pegasus de fogo gigantesco, que cai diretamente dos céus em direção à terra, mirando Athena. E ela até que consegue conter o golpe dele, mas o plano dele estava muito adiante disso. O Pegasus de fogo tinha sido apenas uma distração e de repente Erika surge carregando uma lança que entrega a Godot. Uma lança extremamente poderosa que é capaz até mesmo de ferir um deus. E então, enquanto Athena estava ocupada se protegendo do golpe do Pegasus de fogo, Godot aproveitou para lançar a lança contra ela e garantir a sua vitória contra a deusa. Depois disso, Athena volta à sua forma baixinha de Lorde de antes e pede para que Godot dê o golpe final nela. Mas ele então decide perdoá-la pelo que tinha feito e apenas toma a autoridade da deusa para si, gravando assim as habilidades do seu próprio Grimório e agora se tornando ainda mais overpower do que antes. E depois disso, Athena criança agradece pela piedade e some dali. E o quarto episódio acaba assim com Godot evitando a profecia de uma das maiores catástrofes que poderiam ter levado até a destruição do mundo. E o melhor é que o anime só melhora depois disso, mas assim acaba o nosso recap. E se você gostou do anime Campione e você quer uma segunda parte do recap aqui no canal, já vai deixando seu like e comenta aqui pra mim pra eu saber que você quer. E bem, esse foi mais um recap aqui do canal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e é isso, valeu!